Você está orando, mas talvez Deus esteja em silêncio, porque Ele não quer mais ouvir o som da sua voz. Ele quer ver o som da sua alma. Quantas vezes você se ajoelhou pedindo algo e nada aconteceu? Você chorou, você insistiu, você usou todas as palavras certas, mas o céu ficou fechado. E você pensou, Deus me esqueceu. Mas o que você não percebeu é que talvez não tenha sido Deus quem se calou. Talvez tenha sido você quem parou de falar a linguagem que Ele entende. Deus não responde palavras. Deus responde transformação. A oração que toca o coração dele não é a que vem da boca, é a que vem da alma que se move. Quando você muda, o mundo muda. Quando você cresce, o céu se aproxima. É por isso que Napoleon Hill dizia: a fé é o ponto de partida de toda conquista. Mas a fé não é apenas acreditar, é agir como quem já recebeu. É a ponte entre o invisível e o real. Você está orando, mas ainda vive com medo. Você está orando, mas ainda duvida. Você está orando, mas ainda guarda rancor, inveja, impaciência. Então, o que você está realmente oferecendo a Deus? Porque orar sem se transformar é o mesmo que plantar uma semente num solo seco. Você fala, mas nada floresce. Jesus mesmo disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. E é aqui que mora a diferença entre o religioso e o espiritual. O religioso fala, o espiritual vive. O religioso pede, o espiritual se torna. E talvez seja isso que Deus está tentando te ensinar há tanto tempo. Você quer que Ele mude as circunstâncias, mas Ele quer mudar você. Você quer respostas, mas Ele quer profundidade. E é por isso que Ele te levou ao deserto. Não para te punir, mas para te esvaziar. Para tirar de você a pressa, o orgulho, a ansiedade, tudo o que impede a presença dele de fluir livremente. Toda oração tem um eco no céu, mas o eco só volta quando há coerência entre o que você fala e o que você vive. E Deus está mais interessado em ver o que você faz quando termina de orar. Porque a oração não termina com o amém. Ela começa no momento em que você levanta do chão e decide viver aquilo que pediu. Você quer prosperar? Então ore, mas trabalhe. Porque o milagre não vem para quem fala bonito. O milagre vem para quem anda em verdade. Deus não é surdo. Ele apenas está esperando a tua oração virar ação. E quando isso acontecer, você vai descobrir que Ele nunca te negou nada. Apenas te esperava amadurecer para receber. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Mas perceba, não é esperei e recebi. É busquei, é bati, é fiz algo. A fé viva exige movimento. Então, pergunte a si mesmo hoje: você está orando? Ou apenas repetindo palavras? Você está pedindo um milagre? Ou se tornando um milagre em construção? Porque talvez o silêncio de Deus não seja rejeição. Seja um convite. Um convite para descer mais fundo, dentro de você mesmo. Se essa mensagem está te despertando, escreva nos comentários: Deus, me ensina a ir mais fundo. E continue comigo, porque nas próximas partes você vai entender como Deus transforma orações em caminhos e pedidos em propósito. Você pediu, você chorou, você insistiu, mas o céu permaneceu em silêncio. E talvez esse tenha sido o maior sinal de todos, porque quando Deus se cala, Ele não está te ignorando, está te ensinando. Deus fala quando você ainda não entendeu, mas Ele se cala quando quer que você pratique o que já aprendeu. Você já percebeu que as orações mais poderosas nascem no desespero do silêncio? Quando já não há palavras, só o coração pulsando. Quando já não há promessas, só rendição. É nesse ponto que o homem cede o controle e Deus começa a agir. Napoleon Hill dizia: a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. E é isso que acontece com a demora de Deus. A demora é o berço da transformação. É onde o seu ego morre e o seu espírito desperta. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna substância. Enquanto você reclama da espera, o céu trabalha em silêncio. Enquanto você ora pedindo um milagre, Deus está moldando o coração que vai recebê-lo. O problema é que a maioria das pessoas quer bênçãos sem amadurecimento. Quer promessas sem processo. Quer o resultado de uma fé que nunca foi testada. Mas uma oração verdadeira é como fogo.
Ela queima o que é supérfluo, dissolve o orgulho e deixa apenas o ouro da alma. Por isso, Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te tornar alguém. Há uma diferença entre receber de Deus e ser de Deus. Receber é temporário, ser é eterno. E só quem é moldado pela espera entende isso. Você se lembra de Abraão? Ele orou por um filho, mas esperou 25 anos até ver a promessa nascer. E quando finalmente o teve nos braços, Deus pediu de volta. Por quê? Porque Deus queria algo mais profundo, um coração desapegado do resultado, mas completamente entregue à fé. E é assim que Ele age contigo também. Às vezes, Ele te dá o que você pede, mas outras vezes Ele tira tudo, para ver se você ainda o quer. A oração madura não busca recompensa, busca comunhão. Ela não diz, faça por mim, mas faça em mim. E é nesse ponto que o orante se torna parceiro de Deus na criação da própria vida. Napoleon Hill chamava isso de aliança com a inteligência infinita, o estado mental em que o homem se conecta à fonte e começa a criar em harmonia com ela. Em linguagem espiritual, é quando você e Deus passam a desejar as mesmas coisas, quando o seu pedido e a vontade dele já são um só. Mas isso não se alcança repetindo frases prontas. É preciso silêncio. É preciso quebrar dentro de si as vozes do medo, da comparação e da pressa. Deus não pode preencher o coração que já está cheio de ruído. Por isso, Ele te leva a lugares onde ninguém te entende, onde a única presença que te resta é a dele. E é nesse vazio que nasce a fé consciente. A fé que não depende do que vê, mas do que confia. A fé que não espera que tudo mude, ela muda. E então, tudo responde. Jesus orava assim. Não pedia riqueza nem conforto. Pedia comunhão. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Esse é o nível mais profundo da oração, quando você entende que a resposta mais poderosa de Deus não é o sim, mas o faça em mim. Deus quer te conduzir a esse lugar. Um lugar onde você não ora para fugir da dor, mas para aprender com ela. Onde você não ora para pedir, mas para entender. Onde você não ora para ter, mas para ser. E quando você chega lá, algo extraordinário acontece. Você para de correr atrás das respostas, e elas começam a correr atrás de você. Se essa mensagem está falando contigo, escreva nos comentários. Senhor, eu aceito teu silêncio como parte da tua resposta. E continue comigo, porque na parte 3, vamos entrar no ponto mais profundo dessa jornada. Como transformar a oração em propósito e o propósito em poder espiritual e material. Você ora, mas depois o que faz? Muitos param exatamente aí, de joelhos, e esquecem que Deus não age por quem apenas se ajoelha, mas por quem se levanta com propósito. A oração é o primeiro passo, mas ela não foi feita para te manter parado. Foi feita para te colocar em movimento. Por isso, Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele também lembrava: a fé sem ação é ilusão. E foi Tiago quem escreveu antes dele. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Ou seja, fé e ação são duas faces do mesmo poder. Você ora para alinhar sua mente com o Criador e age para manifestar na terra o que já foi liberado no céu. Deus não te criou para pedir permissão à vida. Ele te criou para governar sobre ela com sabedoria. Mas enquanto você tratar a oração como uma fuga e não como um chamado, continuará estagnado. Porque o verdadeiro orante não ora para fugir da tempestade. Ele ora para aprender a andar sobre as águas. Jesus orava em silêncio e depois caminhava em direção àquilo que todos temiam. Isso é fé ativa. Isso é a oração que cria realidade. Deus não quer só o teu joelho no chão. Ele quer o teu coração firme no propósito. E propósito é o que diferencia quem só ora de quem ora e transforma. Você já percebeu como as pessoas que têm clareza de propósito oram diferente? Elas não pedem tudo, pedem direção. Elas não se lamentam, agradecem pelo aprendizado, porque sabem que o propósito não é sobre o que elas querem, mas sobre quem precisam se tornar.
E é por isso que Napoleon Hill dizia que a maior tragédia não é o fracasso, mas a falta de propósito definido. Sem propósito, você ora por tudo e não recebe nada. Com propósito, até o silêncio de Deus se torna resposta. Oração sem propósito é barulho. Propósito sem oração é vaidade. Mas oração e propósito juntos criam destino. É aqui que entra o terceiro elemento, a ação. O Espírito Santo inspira, mas é a tua mão que constrói. Deus pode te mostrar o caminho, mas é você quem deve caminhar. E é exatamente nesse equilíbrio entre fé e esforço que os milagres se tornam visíveis. Quando você ora com propósito, sua mente entra em sintonia com a mente de Deus. E quando você age em coerência com essa fé, o universo inteiro começa a se mover a seu favor. Napoleon Hill chamava isso de o poder da mente direcionada. A Bíblia chama de reino de Deus dentro de voz. Ambos falavam da mesma coisa, um poder que desperta quando o homem alinha sua oração ao seu propósito, e seu propósito à ação. Você quer prosperar? Então ore pedindo sabedoria, e use cada decisão como prova da sua fé. Você quer uma família restaurada? Ore por amor, e pratique o perdão que pede. Você quer sair das dívidas? Ore por oportunidades, e honre o pouco que tem como se fosse muito. Porque fé não é apenas esperar que Deus faça, é agir como se Ele já tivesse feito. O segredo não é convencer Deus a te dar algo, é se tornar alguém que não vive sem Ele. Porque quando a tua vontade se funde com a vontade dEle, os teus pedidos deixam de ser desejos e passam a ser desígnios. Você deixa de pedir bênçãos e passa a se tornar uma. Tudo o que você ora, pensa e faz em coerência começa a criar um campo espiritual ao seu redor. E esse campo atrai o que está em sintonia com ele. Por isso, Hill chamava a oração de frequência mental. Ela é uma vibração. E se essa vibração estiver alinhada com amor, fé e propósito, nada poderá te impedir. Mas se você ora com medo, dúvida ou raiva, sua frequência se contradiz. É como enviar um pedido para o céu e logo depois cancelar o envio. E Deus, em sua sabedoria, espera até que o coração do mensageiro esteja firme o suficiente para sustentar o que pediu. Lembre-se, Deus não te entrega o milagre quando você ora. Ele te entrega quando você se torna capaz de sustentá-lo. E essa é a verdadeira resposta. Se você entendeu que a oração precisa de propósito e ação, escreva nos comentários: Deus, me ensina a viver o que eu oro. Há um ponto na caminhada em que você para de orar com os lábios e começa a orar com a vida. Tudo o que você faz, pensa e sente passa a ser uma extensão da sua comunhão com Deus. Trabalhar vira oração. Amar vira oração. Silenciar, esperar, perdoar, tudo passa a ter um propósito espiritual. É o que Paulo quis dizer quando escreveu: Orai sem cessar, no Tessalonicenses 5,17. Ele não estava mandando você repetir palavras o dia inteiro. Estava revelando um estado de consciência, um modo de viver em que sua mente e o coração estão continuamente conectados à presença. Napoleon Hill chamava isso de estado de harmonia com a inteligência infinita. Quando o homem se torna tão consciente da fonte que já não precisa mais buscar, ele flui com ela. É como se o céu e a terra se encontrassem dentro de você. E é aqui que está o segredo que a maioria nunca entende. Deus não quer apenas que você o adore, Ele quer que você o manifeste. Ele quer que, ao olharem para você, as pessoas sintam o perfume do reino, o brilho da fé, a força da paz. Ele quer que a sua vida seja a prova viva de que orar é muito mais do que falar, é se tornar. Você não foi criado para viver de pedidos, foi criado para viver de propósito. Por isso, quando você desperta, percebe que o verdadeiro poder da oração não é mudar o mundo, é mudar o orante. E quando o orante muda, o mundo inteiro muda com ele. Moisés não se tornou líder porque pediu um trono. Ele se tornou porque respondeu ao chamado. José não se tornou governador porque orou por poder, mas porque mesmo na prisão, manteve o coração orando. Daniel não venceu os leões porque tinha sorte, mas porque sua fé já era uma oração em movimento. Deus não te pediu perfeição, te pediu constância. Ele sabe que o teu caminho será cheio de quedas, mas quer te ver levantando com fé dia após dia, como quem diz: Senhor, ainda estou aqui. Ainda creio. É isso que Ele quer.
Que a tua fé se torne o teu fôlego. Que a tua entrega se torne o teu combustível. Que a tua ação se torne o teu altar. Napoleon Hill dizia que a mente é o ponto de contato entre o humano e o divino. E é verdade. Porque quando a tua mente se alinha com a mente de Deus, tua vida deixa de ser sobrevivência e se torna criação. Você passa a criar, a prosperar, a influenciar. Não porque pede, mas porque manifesta. A tua fé vira um campo de energia, atraindo tudo o que vibra na mesma frequência. Quando você chega nesse nível, entende que riqueza não é o dinheiro que entra, mas a presença que transborda. Prosperidade é quando o que você tem não te governa, e o que te governa é a paz. E toda ação feita em paz se torna uma oração que o céu ouve sem ruído algum. Deus não quer te ouvir apenas na dor. Quer te ver orando no trabalho, no esforço, na gratidão. Quer te ver cuidando de alguém com amor, agindo com honestidade, plantando generosidade, porque nessas horas você está orando com o corpo. E essa é a oração mais pura que existe. A fé verdadeira é silenciosa. Ela não grita, ela sustenta. Ela não precisa provar, ela manifesta. E quando essa fé se une à ação e ao propósito, você se torna invencível. Tudo o que Napoleon Hill ensinou sobre o poder da mente é, na verdade, um reflexo dessa lei divina. Você se torna aquilo que acredita, sente e pratica todos os dias. A oração não é um pedido, é um treinamento da alma para agir em sintonia com o Criador. E quem vive assim vive em abundância, porque entende que Deus nunca negou nada, apenas esperava coerência. Então hoje decida, não apenas orar, mas viver em oração, fazer do teu trabalho uma oferenda, dos teus gestos uma prece, das tuas quedas um testemunho. Porque o verdadeiro milagre não acontece quando Deus fala, acontece quando você finalmente escuta. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: Deus, transforma minha vida em uma oração viva. E lembre-se, a fé é a semente, a ação é a água, o propósito é o sol. Juntos eles fazem florescer tudo o que parecia impossível. Inscreva-se e compartilhe esta mensagem com alguém que ora, mas talvez ainda não tenha percebido que Deus quer algo mais profundo. E nunca se esqueça, vencer é inevitável para quem ora, age e confia.